Olá, eu sou Leonor e hoje vou te contar a história de uma cidade romana que parecia viver um dia comum. O problema é que aquele dia comum aconteceu bem ao lado de um vulcão que tinha outros planos. Muito antes de se tornar uma famosa cidade, Pompeia já existia como um pequeno povoado próximo ao fértil solo da Campânia, no sul da Itália. A terra era rica, o clima agradável e o comércio prosperava. Nada mal para um lugar construído aos pés de um vulcão. Com o tempo, diferentes povos ocuparam a região, incluindo os samnitas, que desenvolveram a cidade antes da chegada de Roma. Como em muitas partes da Península Itálica, Pompeia cresceu misturando culturas e uma boa dose de ambição urbana. Em 80 a.C., Pompeia tornou-se oficialmente uma colônia romana. Com isso vieram ruas pavimentadas, edifícios públicos, templos e todo o estilo urbano que Roma gostava de espalhar pelo seu território. A cidade prosperava. Mercados movimentados, banhos públicos elegantes, teatros, tavernas e casas decoradas com pinturas coloridas faziam parte do cotidiano. Pompeia não era apenas funcional, era uma cidade que gostava de viver bem. As ruas eram movimentadas por comerciantes, artesãos e visitantes vindos de várias partes do império. Entre negócios, política e lazer, a vida urbana seguia com bastante energia. Para os moradores, aquele era simplesmente mais um lugar próspero dentro do mundo romano. E como toda cidade romana respeitável, Pompeia também possuía anfiteatros, templos dedicados a deuses e espaços públicos para debates e encontros. Afinal, os romanos levavam duas coisas muito a sério: política e entretenimento. As casas mais ricas exibiam mosaicos elaborados, jardins internos e paredes pintadas com cenas mitológicas. Era um estilo de vida confortável para quem podia pagar por ele. Uma lembrança constante de que prosperidade romana também gostava de ser exibida. Tudo parecia relativamente estável até o ano 62 d.C., quando um forte terremoto atingiu a região. Muitos edifícios foram danificados e a cidade passou anos em reconstrução. Um aviso geológico importante, que quase ninguém interpretou como tal. Enquanto pedreiros reconstruíam casas e templos, a vida continuava normalmente. Mercados reabriram, festas voltaram e negócios seguiram seu curso. Para a maioria das pessoas, aquele terremoto havia sido apenas um evento inconveniente, não um presságio. Ao redor da cidade erguia-se o Monte Vesúvio, uma montanha que parecia tranquila e silenciosa. Para os moradores de Pompeia, era apenas parte da paisagem. Vulcões, afinal, não costumam enviar convites formais avisando quando pretendem acordar. Por anos, pequenos tremores continuaram acontecendo. Objetos caíam das prateleiras, paredes rachavam e alguns moradores comentavam sobre os abalos. Ainda assim, a vida seguia normalmente. Afinal, reconstruir paredes era bem mais simples do que mudar de cidade. No verão do ano 79 d.C., a cidade estava movimentada como sempre. Comerciantes vendiam produtos no mercado, viajantes chegavam pela estrada e banhos públicos recebiam visitantes. Para todos, era apenas mais um dia comum no Império Romano. Na manhã daquele dia, algumas pessoas perceberam algo estranho no topo do Vesúvio. Uma coluna escura começou a subir lentamente no céu. Inicialmente parecia apenas uma nuvem incomum. O problema era que aquela nuvem estava crescendo rápido demais. Pouco depois, pedras vulcânicas começaram a cair sobre a cidade. Telhados eram atingidos, ruas se enchiam de cinzas e a luz do dia começou a desaparecer. De repente, aquela manhã tranquila estava se transformando em algo bem menos confortável. Alguns moradores decidiram fugir imediatamente. Outros tentaram proteger suas casas ou buscar abrigo dentro dos edifícios.
Ninguém tinha um manual de instruções para lidar com uma erupção vulcânica de grande escala. Era improviso puro. Enquanto cinzas e pedras continuavam caindo, a cidade mergulhou em escuridão. Relâmpagos cruzavam a nuvem de fumaça e o ar ficava cada vez mais difícil de respirar. Para muitos habitantes, o mundo parecia simplesmente desmoronar. Durante a noite, o Vesúvio liberou fluxos piroclásticos, nuvens extremamente quentes de gás e cinzas que avançaram rapidamente pela região. Quando atingiram Pompeia, a cidade foi coberta em questão de minutos. Casas, ruas, mercados e templos desapareceram sob camadas de cinza vulcânica. O que antes era uma cidade movimentada, agora estava silenciosamente soterrado. Sem saber, o Vesúvio havia transformado Pompeia em uma cápsula do tempo. Por séculos, a cidade permaneceu esquecida sob a terra. Acima dela, o mundo continuou mudando. Impérios surgiram, caíram e novas cidades cresceram. Enquanto isso, Pompeia aguardava pacientemente para ser redescoberta. Pompeia permaneceu escondida sob cinzas vulcânicas por quase 1.700 anos. Enquanto o mundo mudava inúmeras vezes, a cidade romana permanecia ali, preservada em silêncio. Uma espécie de cápsula do tempo involuntária criada por um vulcão particularmente expressivo. No século XVIII, trabalhadores que cavavam na região começaram a encontrar estruturas antigas sob o solo. Inicialmente, ninguém imaginava a dimensão do que estava enterrado ali. Afinal, descobrir uma cidade inteira soterrada não é exatamente algo comum. À medida que escavações avançavam, ruas inteiras começaram a reaparecer. Casas, templos, mercados e teatros surgiam lentamente da terra. Era como se alguém tivesse apertado pausa na vida romana. E depois, voltado quase 2.000 anos depois. Arqueólogos ficaram impressionados com o nível de preservação. Mosaicos ainda decoravam pisos, pinturas permaneciam nas paredes e objetos do cotidiano estavam exatamente onde haviam sido deixados naquele dia de 79 d.C. Até mesmo padarias, tavernas e lojas foram encontradas praticamente intactas. Fornos, utensílios e balcões ainda estavam ali. Era uma lembrança bastante clara de que, antes da erupção, Pompeia era uma cidade extremamente viva. Uma das descobertas mais marcantes ocorreu quando arqueólogos perceberam que cavidades no solo indicavam onde corpos haviam sido soterrados. Ao preencher essas cavidades com gesso, surgiram moldes impressionantes das últimas posições das vítimas. Esses moldes revelaram algo profundamente humano. Pessoas tentando proteger suas famílias, fugir ou simplesmente sobreviver. Mais do que uma tragédia antiga, Pompeia se tornou um retrato silencioso de um momento real na história. As escavações continuaram por décadas e ainda hoje novas descobertas aparecem. Cada casa, mural ou objeto encontrado ajuda historiadores a entender melhor como era a vida cotidiana dentro de uma cidade romana. Pompeia acabou se tornando um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Não apenas pela tragédia que ocorreu ali, mas porque a cidade preservou detalhes raros sobre cultura, arquitetura e hábitos da Roma antiga. Curiosamente, aquilo que destruiu a cidade também foi o que a preservou. As mesmas cinzas que soterraram Pompeia acabaram protegendo suas ruas, casas e histórias por quase 2.000 anos. Hoje, caminhar pelas ruas de Pompeia é quase como visitar um dia congelado da Roma antiga. Casas, lojas, templos e até grafites nas paredes continuam lá, lembrando que a vida cotidiana romana era bem mais parecida com a nossa do que muita gente imagina. As escavações revelaram detalhes surpreendentes sobre hábitos romanos.
cardápios de tavernas, anúncios pintados nas paredes e até mensagens pessoais deixadas por moradores. Em outras palavras, a antiga rede social da cidade estava literalmente escrita nas paredes. Também foi possível entender melhor como funcionavam as casas romanas, os sistemas de água, as ruas e até os negócios locais. Pompeia acabou se tornando uma verdadeira aula ao ar livre sobre urbanismo romano. Milhões de pessoas visitam Pompeia todos os anos para ver de perto essa cidade preservada pelo vulcão Vesúvio. Um destino turístico curioso. Ninguém planejou transformar a cidade em um museu, mas o vulcão resolveu fazer exatamente isso. Hoje, Pompeia continua ensinando algo importante sobre história e natureza. Civilizações podem construir cidades impressionantes, mas às vezes a geologia ainda tem a última palavra. Às vezes a história não desaparece. Ela apenas espera silenciosamente até que alguém comece a escavar. Se quiser continuar viajando no tempo comigo, fique por aqui. Ainda existem muitas histórias escondidas para contar.